E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula e hoje a gente vai ver como estimar um modelo de regressão linear simples, certo? Então na aula passada a gente viu as exposições do modelo de regressão linear simples, a gente viu que a gente vai colocar a nossa variável resposta como uma função linear da nossa variável dependente, então a gente vai ter, só para a gente relembrar, né, as seguintes exposições. A primeira exposição é que o modelo é linear, né, nossa variável resposta vai ser igual a um intercepto mais um coeficiente angular, variável explicativa mais um termo de erro, certo? Lembrando que esse termo de erro é uma quantidade não observável e aleatória, certo? A gente vai observar y e vai observar x, as nossas variáveis, né? A gente vai tirar uma amostra, a gente tem que ter acesso a uma amostra aleatória dessas variáveis, mas o u é uma quantidade teórica não observável, tudo bem? Modelo linear, nossa primeira exposição, nós temos acesso a uma amostra aleatória de tamanho n, a nossa segunda exposição. A terceira exposição é o valor esperado do erro, dado a variável explicativa igual a zero. E a quarta exposição é que a variância do erro, dado a variável explicativa, é uma constante. Lembrando que praticamente toda aula eu vou estar relembrando essas exposições para vocês, para que essas exposições fiquem bem fixas na cabeça de vocês. Tudo bem? Então, dadas essas exposições, a gente viu na aula passada que o valor esperado da nossa variável resposta, dado a variável explicativa, é igual a beta 0 mais beta 1 x, certo? Isso daqui é o que nós chamamos de reta de regressão, tudo bem? A partir dessa reta de regressão é que nós queremos estimar o valor esperado da nossa variável resposta dado x para fazer previsões acerca da nossa variável resposta, tudo bem? Então, as previsões da nossa variável resposta nada mais é do que uma estimativa do valor condicional dela, tudo bem? E para estimar ou para fazer essas previsões, a gente precisa estimar o beta zero e precisa estimar também o coeficiente angular da nossa reta. Agora, como que nós vamos fazer essa estimação? Lembrando que o que é estimar? Estimar é, com base na nossa amostra, né, a gente vai chutar, entre aspas, valores para beta 0 e para beta 1, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, imagine que beta 0 chapéu e beta 1 chapéu são candidatos, certo? Eles são candidatos a estimadores para os parâmetros beta 0 e beta 1, certo? Então, quando a gente estiver falando do estimador de beta 0, certo? Beta 0 é o parâmetro e beta 0 chapéu vai ser o estimador de beta 0. E a mesma coisa para o beta 1. Beta 1 é o parâmetro fixo, uma constante, e o estimador de beta 1 vai ser o beta 1 chapéu, tudo bem? É a nomenclatura clássica lá de inferência estatística, tudo bem? Então, temos uma reta de regressão estimada. Ora, está aqui a nossa reta de regressão, tudo bem? Para estimar, a gente precisa de estimadores de beta 0 e de beta 1, tudo bem? Se nós temos estimadores de beta 0 e beta 1, então nós temos uma reta de regressão estimada, certo? Ora, e essa reta de regressão estimada, eu vou chamar ela de y chapéu, tudo bem? Então, o y e chapéu, que nada mais é do que um estimador para esse valor esperado condicional aqui, da nossa variável resposta, vai ser igual a o beta 0 chapéu, o estimador de beta 0, mais o beta 1 chapéu, o estimador de beta 1, vezes a nossa variável explicativa, certo? Então, dados os estimadores de beta 0 e beta 1, dado a reta de regressão estimada, nós conseguimos definir o que nós chamamos de resíduo. O que é o resíduo? O resíduo é nada mais do que um erro de previsão. E qual o erro de previsão aqui? O erro de previsão é o que a gente está observando, né? A gente vai ter acesso a uma amostra, a gente tem acesso a uma amostra e dentro dessa amostra vai ter observações. Então, o erro vai ser o quê?
vai ser o que você observou, certo? A variável resposta que você observou, menos a reta estimada, certo? Que ela é uma estimativa justamente para aquele valor observado, ela é uma previsão para aquele valor observado, tudo bem? Então, esse Uzinho chapéu aqui, ó, esse Uzinho chapéu, que nós vamos chamar ele de resíduo, certo? Não confundir o resíduo com o erro aleatório do nosso modelo. Esse cara aqui, ó, ele é uma quantidade não observável, tudo bem? O resíduo a gente observa, ok? O resíduo nada mais é do que o valor que a gente observou da nossa variável resposta menos o valor que a gente vai prever através do nosso modelo. Então, esse é o resíduo. O resíduo nada mais é também do que uma forma de estimar o erro aleatório, ok? Então, o que é que nós queremos, certo? Se a gente quiser fazer boas previsões, nós queremos que esse resíduo aqui, esse nosso erro de previsão, ele seja o menor possível, tudo bem? Então, vamos lá olhar graficamente isso aqui. Então, aqui nós temos a nossa variável resposta, a nossa variável explicativa. Aqui nós temos um gráfico de dispersão dos nossos dados, ok? E aqui a gente tem, ó, a reta de regressão que nós estimamos, que é o y chapéu igual ao beta 0 chapéu mais o beta 1 chapéu vezes a variável explicativa, tudo bem? E a distância, ó, a distância de cada pontinho até a reta é justamente o nosso resíduo. E o que é que a gente quer? A gente quer que as distâncias, certo? A distância de cada pontinho para a reta, ela seja a menor possível. Porque se essa distância for a menor possível, significa que eu vou ter resíduos pequenos. Se eu tenho resíduos pequenos, significa que eu tenho erros de previsão pequeno, tudo bem? Agora, como é que a gente vai fazer para que esses resíduos sejam o menor possível? Como é que a gente vai escolher o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu, os estimadores para os parâmetros do nosso modelo, de tal forma que o nosso erro de previsão, de que o resíduo seja o menor possível. Isso é justamente o que nós vamos fazer através de um método chamado método de mínimos quadrados ordinários, ou simplesmente o método de MQO, que consiste em escolher um beta 0 chapéu, um beta 1 chapéu, tal que a soma de quadrados, olha só, a soma dos quadrados dos resíduos sejam a menor possível. Mas, professor, por que então que a gente vai minimizar a soma de quadrados e não minimiza simplesmente a soma dos resíduos? Mais para frente eu comento um pouco sobre isso, certo? Vamos prosseguir aqui. Então, o método de mínimos quadrados consiste em minimizar, certo? Minimizar em relação ao quê? Em relação a beta 0 chapéu e a beta 1 chapéu, a soma de quadrados dos resíduos, tudo bem? Agora, quem é o resíduo? O resíduo é o nosso erro de previsão, que é definido como o que eu observo menos o valor estimado, o valor previsto, o valor ajustado, que a gente chama também. Então, minimizar a soma de quadrados do resíduo é igual a minimizar essa diferença, a diferença entre o observado e a diferença do valor ajustado através do nosso modelo. Agora, quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é a nossa reta de regressão estimada. Então, minimizar a soma de quadrados do resíduo é minimizar essa expressão aqui. O que eu observo, o valor da variável resposta que eu observo, menos o beta 0 chapéu, menos o beta 1 chapéu, vezes a nossa variável explicativa, tudo isso elevado ao quadrado, ok? Então, a gente tem que resolver esse problema de otimização, tudo bem? Então, como vocês viram lá em cálculo 1, para a gente resolver esse problema de otimização, a gente vai precisar das condições de primeira ordem, ok? Então, as condições de primeira ordem vai ser o quê? Derivada de beta 0 chapéu
desse termo aqui, essa derivada igual a zero. E a segunda condição de primeira ordem vai ser a derivada desse termo aqui em relação a beta1 igual a zero, ok? Então, condições de primeira ordem para beta zero, a derivada da soma de quadrados do resíduo em relação a beta zero vai ser igual a somatório de y menos beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu xi igual a zero. Olha só. Derivada desse termo aqui em relação a beta zero. Tudo bem? Aqui nós temos duas funções. Nós temos uma função linear, tá vendo aqui? Uma função linear e uma função quadrática. Ó. Então aqui a gente precisa utilizar o quê? A gente utiliza a regra da cadeia. Como é que utiliza a regra da cadeia? É a derivada da função de dentro, certo? Derivada da função de dentro. Qual a função de dentro? Essa função linear aqui. Derivada dela em relação a beta zero, ó, vai sobrar apenas o menos 1, tudo bem? Vezes a derivada da função de fora. Qual é a função de fora? A função de fora é essa função quadrática aqui. Qual a derivada da função quadrática? Esse 2 aqui ele desce, não é isso? Esse 2 ele desce. E a gente vai diminuir um aqui no expoente. Então vai ficar simplesmente y menos beta 0 chapéu menos o beta 1 xi, ok? Então vai ficar, na verdade, menos 2, certo? O menos da derivada da função de dentro, o 2 da derivada da função de fora, menos 2 que multiplica y menos o beta 0 chapéu menos o beta 1 chapéu xi, tudo bem? Isso aqui igualado a zero. E quando eu igualo a zero, esse menos 2 aqui eu posso passar dividindo e ele vai continuar sendo zero. Por isso que essa condição de primeira ordem para beta 0 vai ser a soma, certo? Do valor que eu observo menos a minha reta de regressão ajustada. Isso tudo igual a zero, tudo bem? A condição de primeira ordem para beta 1 vai ser o quê? A derivada desse termo aqui em relação a beta 1. Mesma coisa de beta 0. A gente tem duas funções, uma função linear e uma função quadrática. Então, a derivada em relação a beta 1 vai ser o quê? Regra da cadeia vai ser a derivada da função de dentro, dessa função linear aqui, ó, em relação a beta 1. A derivada desse cara em relação a beta 1 vai dar o quê? Ó? Vai dar menos x, ok? E a derivada da função quadrática, o 2 vai descer e vai sobrar apenas a função linear dentro, tudo bem? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2, que multiplica o menos x, certo? O 2 da derivada da função quadrática, o menos x da derivada dessa função linear, que multiplica y menos o beta 0 chapéu menos o beta 1 chapéu xi, certo? Então, quando eu igualo a zero, aquele menos 2 some, certo? Que eu passo aqui dividindo e qualquer coisa dividida por zero é zero, ok? Então, essas são as condições de primeira ordem para o nosso problema de minimização, ok? Então, para encontrar os estimadores de mínimos quadrados para os parâmetros beta 0 e beta 1, eu tenho que resolver esse sistema de equações, certo? E eu vou resolver para quem? Eu vou resolver para beta 0 e para beta 1, ou seja, daqui vai sair um beta 0 em função de x e de y e vai sair também um beta 1 em função de x e de y, tudo bem? Se vocês fizerem isso, certo? Não é difícil. Se vocês fizerem isso, vocês vão chegar no seguinte resultado. Que o estimador de beta 0 vai ser igual à média amostral da nossa variável resposta menos a média amostral da nossa variável explicativa que multiplica o estimador de beta 1. E o estimador de beta 1 vai ser o somatório de xi menos x barra, que multiplica y menos y barra, dividido pelo quê? Pela a variância amostral da nossa variável explicativa, somatório de x menos x barra ao quadrado. Tudo bem? Então, essa daqui é a fórmula que vocês vão utilizar para estimar numericamente os parâmetros do nosso modelo de regressão, certo?
o intercepto e o coeficiente angular, ok? Agora veja interessante, ó. O beta 1 chapéu, o que que ele é? Ora, esse numerador aqui, ó, que vocês estão vendo, ele nada mais é do que uma covariância amostral entre a nossa variável explicativa e a nossa variável resposta. Qual a definição de covariância? A definição de probabilística, né, de covariância é o valor esperado de x menos a média de x que multiplica y menos a média de y, tudo bem? Então, o valor esperado aqui, ó, ele está sendo substituído pelo somatório, ok? Quando eu substituo o valor esperado pelo somatório, isso significa que eu estou tirando a covariância através de uma amostra que eu tenho disponível. Por isso a covariância amostral. E o que é que a covariância é? A covariância nada mais é do que uma medida de relação linear entre duas variáveis. Ok? E aqui, ó, no denominador, a gente tem a variância amostral da nossa variável explicativa. Ok? E se você lembrar a definição de correlação, o que é a correlação? A correlação que é a covariância dividido pelos desvios padrões, né? A multiplicação dos desvios padrões. Então, o que está faltando aqui, ó? Nós temos a covariância, nós temos a variância de x, e está faltando, então, a variância de y, ok? Então, esse cara aqui, ó, tá vendo o beta 1? O beta 1 nada mais é do que uma função da covariância entre x e y. Ou seja, o beta 1 chapéu, o estimador do parâmetro beta 1, ela é uma medida de relação linear entre a variável explicativa e a variável resposta. Faz sentido? Nós temos um modelo linear e o beta 1, ele mede a relação entre x e y. Isso a gente viu na aula passada. O beta 1 ele vai medir a relação entre a variável explicativa e a variável resposta, certo? E que tipo de relação ele mede? Ele mede a relação linear, certo? E que quantidade a gente já estudou em disciplinas passadas que mede uma relação linear entre duas variáveis? A covariância e a correlação. Então, faz sentido que o estimador de beta 1 ele seja uma medida que vai medir a relação linear, certo? Ele é uma função da correlação entre a variável x e a variável y, tudo bem? Alguns resultados, certo? Alguns resultados saem direto lá das condições de primeira ordem do nosso problema de otimização, tudo bem? O primeiro deles é que a soma dos resíduos é igual a zero. Olha só, por isso que a gente não minimiza a soma dos resíduos, e sim minimiza a soma dos resíduos ao quadrado, porque a soma dos resíduos ela é zero. Não tem como você minimizar uma constante. Por isso que não dá para minimizar simplesmente a soma dos resíduos. A gente vai minimizar a soma de quadrados dos resíduos, ok? E essa propriedade aqui, ela vai sair da primeira condição de primeira ordem, ok? Da condição de primeira ordem para beta 0 chapéu, que é o somatório de y menos o beta 0 chapéu menos o beta 1 xi, certo? Esse cara aqui, ó, nada mais é do que a nossa reta de regressão, certo? Então, isso aqui é o que eu estou observando menos o que eu estou ajustando, o que eu estou prevendo através do nosso modelo, ou seja, é o nosso resíduo, é a soma dos resíduos, e a soma dos resíduos é igual a zero, ok? E uma outra propriedade que a gente tem através das condições de primeira ordem é que o somatório dos resíduos vezes a nossa variável explicativa é zero. O que significa? Isso significa que os resíduos e a variável explicativa é não correlacionado. Isso faz sentido? Ora, a gente viu que o resíduo nada mais é do que uma estimativa para o quê? Para o erro. Não é isso? Se o resíduo é uma estimativa para o erro, a gente espera que o resíduo se comporte como erro aleatório. E a gente tem duas propriedades do erro aleatório. A primeira é que o valor esperado do erro dado x é igual a zero e a variância do erro dado x é igual a sigma 2. Ora, a esperança do erro dado x igual a zero, a gente viu lá
na aula passada que isso daí implica que o erro e o x são o quê? Independentes, tudo bem? E se o erro e o x são independentes, então o erro e o x são não correlacionados, ok? Então, o nosso resíduo vai ter também essa propriedade do erro. O resíduo vai ser não correlacionado com a variável explicativa e a gente tem que o erro também é não correlacionado com a variável explicativa, tudo bem? Na verdade, é até mais forte. O erro ele é independente da variável explicativa, enquanto o resíduo a gente só vai ter que ele é não correlacionado com a variável explicativa. Lembrando, novamente, que se duas variáveis aleatórias são independentes, isso implica que a correlação entre elas é zero. Agora, se a correlação entre duas variáveis aleatórias for zero, isso não implica necessariamente que elas são independentes, tudo bem? Então, a gente tem essas duas propriedades, que a soma dos resíduos é igual a zero e que os resíduos e a variável explicativa, elas têm correlação igual a zero, ok? Então, vamos para um exemplo. Aqui a gente tem 5 observações sobre a nota final e a hora de estudos de alunos. Okay? Então, a gente tem 5 observações, a gente tem uma amostra aleatória, okay? Onde a gente tem aqui horas como a nossa variável explicativa e a nota final como a variável resposta. Né? Afinal, a gente está interessado muito mais na nota que o aluno vai tirar do que a quantidade de horas que ele estuda, certo? Então, baseado na quantidade de horas que o aluno estuda, eu quero prever ou eu quero explicar a nota final desse aluno, tudo bem? Então, aqui a gente tem nosso modelo, a nota como variável resposta, beta 0 mais beta 1, horas como variável explicativa, mais um termo de erro. E a gente quer estimar beta 0 e beta 1 com base nessa amostra, tudo bem? Então, o que a gente precisa? Olha o estimador. Para estimar beta 0, eu preciso da média amostral da variável resposta e eu preciso também da média amostral da variável explicativa. Média amostral da variável resposta é de 6,58 e a média amostral da variável explicativa é de 6,4. Okay? O que mais eu preciso? Eu preciso dessa soma da covariância amostral entre x e y, e eu preciso também da variância da nossa variável explicativa. Okay? Então, calculando a covariância amostral, né, calculando essa soma aqui, a gente vai chegar no resultado de 7,24 e calculando a variância amostral da variável explicativa, a gente vai chegar no resultado de 9,2, ok? Então, para estimar os parâmetros, é só aplicar a fórmula. Beta 0 chapéu é igual a média amostral da variável resposta menos a média amostral da variável explicativa vezes o estimador de beta 1, ok? Ora, se o beta 0, né, o estimador de beta 0 depende do estimador de beta 1, então eu não posso estimar primeiro o beta 0, eu tenho que estimar primeiro o beta 1, certo? E o estimador de beta 1 vai ser justamente a covariância amostral dividido pela variância da nossa variável explicativa. Então, covariância amostral, 7,24 dividido pela variância, 9,2, a gente vai chegar num resultado de 0,79. Agora sim a gente consegue calcular a estimativa de beta 0, que vai ser o quê? A média amostral da nossa variável resposta, 6,58, menos média amostral da variável explicativa, 6,4, vezes a estimativa de beta 1, 0,79. E a gente vai chegar no resultado de 1,52, tudo bem? Então, a reta de regressão estimada vai ser, toda vez que a gente for colocar a reta de regressão estimada, na variável resposta a gente vai colocar um chapéu, porque a reta de regressão estimada nada mais é do que um estimador ou uma estimativa para o quê? Para a média condicional da nossa variável resposta dado a variável explicativa, tudo bem? E qual que é a interpretação? Essa interpretação do 0,79. A interpretação é a seguinte, que 1 hora a mais de estudo
leva em média, né? Lembra lá do passado, sempre a interpretação vai ser em média, porque a gente está trabalhando com média, certo? As nossas previsões são médias, ok? 1 hora a mais de estudo leva, em média, um acréscimo na nota final de 0,79, ok? E a partir da reta de regressão, a gente consegue também fazer as nossas previsões. Qual a previsão da nota final de um aluno que estuda 5 horas por dia? A previsão vai ser 1,52 mais 0,79 vezes 5, que é as 5 horas que o aluno está estudando. Então, a previsão de nota final desse aluno é de 5,47, ok? Pessoal, só um adendo. O estimador de um parâmetro, ele é a fórmula, certo? Ele é a fórmula. Esse aqui, ó, é o estimador de beta 0, é essa fórmula aqui. E o estimador de beta 1 é essa fórmula aqui, certo? Quando a gente aplica nos dados, certo? Quando a gente tira uma amostra aleatória e aplica nos dados, esses valores que a gente encontra aqui, a gente chama de estimativa, certo? É só nomenclatura, ok? Estimador é a fórmula e o valor numérico que a gente encontra através da fórmula, a gente vai chamar de estimativa. Então, 0,79 é a estimativa do coeficiente angular e 1,52 é a estimativa do intercepto. Tudo bem? Então, pessoal, a gente encerra essa nossa aula por aqui. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.